Alerta Brasil. O mundo financeiro tá em chamas e seu bolso tá em risco. Na última semana, o mercado global levou um soco. Bolsas americanas, europeias, petróleo, commodities. Quase tudo despencou. O Ibovespa afundou 3%, o dólar disparou para R$ 6,50. E até o Bitcoin, que parecia intocável, tá caindo 4,5%, abaixo dos $80 mil. É o fim do mundo financeiro? Uma crise que vai te deixar na lona? Ou a maior oportunidade da sua vida para construir uma fortuna em 2025? Escuta bem. Enquanto o pânico toma conta, os ricos estão esfregando as mãos, prontos para lucrar com esse caos. O S&P 500 perdeu quase 6% na sexta-feira. A Nasdaq despencou mais de 6%. E o IWZ, nossa bolsa em dólares, levou um tombo de 7%. O ouro, que todo mundo acha seguro, caiu 2,5%, voltando para os $3 mil. E no Brasil? As taxas de juros subiram, o real tá derretendo e tudo tá ficando mais caro. Do pão na padaria à gasolina no posto. Mas nem tudo é desgraça. O índice dólar, o DXY, disparou, mostrando que o mundo tá correndo pro dólar como refúgio. E os juros de 10 anos do Tesouro Americano caíram para menos de 4%. Um sinal de que os investidores estão desesperados por segurança. Quem tá por trás desse terremoto? Donald Trump e seu tarifaço que abalou o planeta. Ele tá jogando uma bomba no comércio global e a incerteza tá fazendo os mercados tremerem. Mas aqui vai a verdade que ninguém te conta. Toda crise é uma escada para a riqueza para quem sabe jogar. No Brasil, com o dólar nas alturas e o mercado em baixa, é a hora de comprar ativos baratos e construir renda passiva. Quer saber como? Não desliga, porque vou te mostrar por que esse caos está acontecendo, como o Trump está mudando as regras do jogo e como você pode sair dessa com o bolso cheio. O segredo no final vai te deixar resposta. Fique comigo até o final, porque esse vídeo pode mudar sua vida financeira. Vamos mergulhar fundo para entender o que está fazendo o mercado financeiro global virar um campo de guerra. Na última semana, o caos tomou conta, e os números mostram o tamanho do estrago. Na sexta-feira, o S&P 500, principal índice da Bolsa Americana, despencou quase 6%, apagando bilhões de dólares em valor de mercado. A Nasdaq, que reúne gigantes da tecnologia como Apple, Microsoft e Nvidia, caiu mais de 6%, com empresas de ponta sofrendo perdas brutais. O EWZ, fundo que reflete a Bolsa Brasileira em dólares, levou um tombo de 7%, sinalizando que o Brasil está sentindo o impacto dessa crise global. Aqui em casa, o Ibovespa, nosso principal índice, recuou 3%, com ações de empresas como Vale, Petrobras e Itaú sendo arrastadas para baixo. O dólar, enquanto isso, disparou no Brasil, chegando a R$ 6,50, um nível que não víamos há meses. Isso significa que tudo que é importado, do celular que você quer comprar à gasolina que abastece seu carro, tá ficando mais caro. O ouro, que muita gente acha que sobe em crise, decepcionou. Caiu 2,5%, voltando para os $3 mil por onça, mostrando que até os ativos seguros estão sofrendo. E o Bitcoin, que já foi chamado de ouro digital, não resistiu. Tá caindo 4,5%, abaixo dos $80 mil, um sinal de que nem as criptomoedas escapam dessa turbulência. Mas nem tudo foi tragédia. O índice dólar, conhecido como DXY, que mede a força do dólar contra outras moedas, disparou, subindo mais de 2% na sexta-feira. Isso mostra que investidores do mundo todo estão correndo para o dólar como refúgio, o que explica a desvalorização do real e de outras moedas emergentes. Outro movimento curioso: os juros de 10 anos do Tesouro Americano, que servem como termômetro das finanças globais, caíram para menos de 4%. Esse recuo é uma boa notícia para o governo do Ziliax Iowa.
porque reduz o custo de financiar a dívida pública e as hipotecas, mas também acende um alerta vermelho. Quando os juros caem assim, é sinal de que o mercado está esperando uma recessão, com investidores buscando segurança em títulos do governo. No Brasil, o cenário é ainda mais tenso. As taxas de juros, que já estavam altas por causa da política do Banco Central, subiram mais, encarecendo empréstimos, financiamentos e até o cartão de crédito. O real, que já perdeu quase 15% do valor em 2020 tá derretendo e isso tá inflacionando tudo. Comida, energia, roupas. Para quem vive de salário mínimo, é como se o bolso tivesse encolhido da noite pro dia. E as commodities, que são a base da nossa economia. O petróleo caiu quase 5%, pressionado pela incerteza global, o que machuca empresas como a Petrobras, minério de ferro e soja, que a Vale e o agronegócio exportam, também estão em baixa, afetando nossa balança comercial. O que está causando esse terremoto? As tarifas de Donald Trump. Ele anunciou impostos pesados sobre importações de dezenas de países, um movimento que abalou as cadeias de suprimento globais e jogou os mercados numa espiral de medo. Esse tarifaço está fazendo empresas recalcularem custos, investidores venderem ações e governos correrem para negociar. A incerteza é o pior inimigo do mercado, e agora ela está reinando. Mas aqui vai a verdade que os ricos sabem. Toda crise esconde uma oportunidade. No Brasil, com o mercado em baixa, ações de empresas sólidas, fundos imobiliários e até títulos públicos podem estar em promoção. Quer entender quem está por trás desse caos e como ele pode te fazer rico? A próxima parte revela o plano secreto do Trump e como você pode tirar proveito disso. Revelação chocante. Donald Trump está usando as tarifas como uma arma para virar o comércio global de cabeça para baixo. O tarifaço que ele anunciou no começo de 2025 é uma bomba que explodiu nos mercados e mais de 50 países, isso mesmo 50, já estão correndo para as mesas de negociação, desesperados para escapar do impacto. O Vietnã, por exemplo, ligou para os Estados Unidos prometendo zerar suas tarifas de exportação, numa tentativa de evitar as taxas americanas. A Índia, que depende de comércio com os Israel, está implorando para sentar e negociar acordos que reduzam o estrago. Até pequenos países que quase ninguém ouve falar no comércio global estão na fila, com medo de perder mercado para os americanos. Mas a China, o gigante que todo mundo está de olho, não deixou barato. Respondeu com uma tarifa de retaliação de 34% sobre produtos dos Estados Unidos, como carros, tecnologia e grãos. Isso não é só uma troca de tapas, é uma guerra comercial que está redesenhando o mapa econômico do planeta. Quem está por trás desse plano? Scott Bessent, o secretário do Tesouro, e Stephen Miron, presidente do Conselho de Assessores Econômicos, são os cérebros dessa estratégia. Eles dizem que as tarifas não são só para assustar ou barganhar acordos melhores. Elas têm um objetivo muito maior: corrigir desequilíbrios comerciais que existem há décadas, desde que os Estados Unidos começaram a perder indústrias para a Ásia e Europa. O plano é trazer fábricas de volta para os Pakistan, fortalecer a economia americana para as próximas gerações e garantir que o país volte a ser o líder incontestável do comércio global. Bessent já disse em entrevistas que essas tarifas podem arrecadar até 300 bilhões de dólares por ano para o governo americano. Dinheiro que, segundo ele, vai financiar cortes de impostos e investimentos em infraestrutura. Miron, por outro lado, escreveu um guia chamado Reestruturando o Comércio Internacional, onde defende que as tarifas vão forçar países como a China a jogarem limpo, acabando com práticas como subsídios desleais e manipulação de moedas. Mas esse plano tem um custo, e é aí que o mercado está tremendo. As tarifas aumentam os preços de produtos importados, o que alimenta a inflação nos Estados Unidos e no mundo. Empresas americanas como Walmart e Amazon já estão avisando
que vão repassar esses custos para os consumidores, o que pode esfriar a economia. No curto prazo, a incerteza está fazendo investidores venderem ações, derrubando bolsas como o S&P 500, que caiu quase 6% na sexta-feira, e a Nasdaq, que perdeu mais de 6%. No Brasil, o impacto é ainda mais cruel. O dólar a R$ 6,50 encarece tudo que importamos, de eletrônicos a combustíveis. Nossas taxas de juros, que já estavam altas, subiram mais, tornando empréstimos e financiamentos um pesadelo para quem está endividado. Commodities como petróleo, que caiu 5%, e minério de ferro, que está em baixa, machucam gigantes como Petrobras e Vale, que são o coração da nossa economia. E tem mais. Essa guerra comercial não é só sobre tarifas. A briga com a China é mais profunda, envolvendo a moeda deles, o yuan, que muitos acusam de ser desvalorizada de propósito para tornar as exportações chinesas mais baratas. Trump já ameaçou sanções se a China não jogar limpo. E isso está criando um clima de tensão que pode durar anos. Enquanto isso, países como o Brasil ficam no meio do fogo cruzado. Nossas exportações de soja e carne para os Estados Unidos e China podem sofrer se a guerra comercial piorar, mas também podem ganhar se soubermos negociar. Por exemplo, se a China retaliar comprando menos grãos americanos, o Brasil pode virar o fornecedor preferido. Mas aqui vai a verdade que os ricos guardam em segredo. Enquanto o mundo está em pânico, eles estão planejando como lucrar. No Brasil, com o Ibovespa caindo 3% e o real derretendo, ativos como ações de bancos, empresas de varejo e fundos imobiliários estão ficando baratos. Essa é a hora que os milionários entram no jogo, comprando na baixa para vender na alta. Quer saber como você pode fazer o mesmo e transformar esse caos em oportunidade? Vocês lotaram minha caixa de mensagens com perguntas, e as duas que mais apareceram vão ser respondidas agora com todos os detalhes para te tirar do medo e te colocar no caminho da riqueza. A turbulência causada pelo tarifaço do Trump está fazendo o mundo tremer. Mas será que é o fim ou a sua chance de construir uma fortuna em 2025? Vamos direto ao ponto. Primeira pergunta: estamos num bear market oficial? A resposta é clara. Estamos a um passo de entrar num mercado de baixa. E os sinais estão gritando isso. O S&P 500, principal índice da Bolsa Americana, já caiu quase 20% desde o pico histórico, um nível que, tecnicamente, marca o início de um bear market. A Nasdaq, que reúne as gigantes da tecnologia, despencou mais de 6% só na sexta-feira, com empresas como Tesla, Apple e Nvidia sofrendo perdas que apagaram bilhões de dólares em valor. Aqui no Brasil, o Ibovespa recuou 3% na mesma semana, arrastado pela onda global, com ações de pesos pesados como Vale, Petrobras e Itaú caindo forte. O IABZ, fundo que reflete nossa bolsa em dólares, perdeu 7%, mostrando que o Brasil está no olho do furacão. Por que isso está acontecendo? As tarifas de Trump estão criando uma tempestade de incerteza. Mais de 50 países estão negociando para escapar dos impostos. Mas a China, com sua tarifa de retaliação de 34%, está escalando a guerra comercial. Essa briga, que envolve até a moeda chinesa, o yuan, não vai acabar tão cedo. Além disso, o dólar disparando para R$ 6,50 no Brasil e o índice dólar, o DXY, subindo mais de 2%, mostram que os investidores estão correndo para ativos seguros. O ouro, que caiu 2,5%, e o Bitcoin, que está abaixo dos $80 mil com uma queda de 4,5%, confirmam que o pânico está generalizado. E os juros de 10 anos do Tesouro Americano caindo para menos de 4%, é um alerta vermelho. O mercado está esperando uma recessão. Então, sim, é bem provável que entremos num bear market nas próximas semanas, com mais quedas pela frente. Mas escuta isso. Bear markets não são o fim do mundo. Eles são normais, acontecem a cada poucos anos,
e são a melhor hora para os ricos ficarem mais ricos. Por quê? Porque é na baixa que se compra barato. No Brasil, ações de empresas sólidas como Bradesco, Ambev ou Magazine Luiza estão em promoção. Fundos imobiliários que pagam dividendos mensais também estão com preços atraentes. Mas cuidado, não é para sair comprando qualquer coisa. Os milionários estudam, analisam fundamentos e só investem com estratégia. Se você entrar no jogo sem preparo, pode perder tudo. Segunda pergunta: essa queda é uma oportunidade ou uma crise sem precedentes? A resposta é as duas coisas, e vou te explicar por quê. No curto prazo, é uma correção profunda, quase estrutural. O mercado americano estava supervalorizado, com ações negociando a preços absurdos, e as tarifas do Trump estão forçando um ajuste doloroso. Essas tarifas aumentam custos de importação, o que pode gerar inflação nos Estados Unidos e no mundo. Empresas como o Walmart já avisaram que vão repassar esses custos para os consumidores, o que pode esfriar a economia americana. No Brasil, o dólar a R$ 6,50 encarece tudo, de eletrônicos a combustíveis, enquanto nossas taxas de juros subindo apertam quem está endividado. Commodities como petróleo, que caiu 5%, e minério de ferro, em baixa, machucam nossas exportações, afetando gigantes como Petrobras e Vale. Mas no longo prazo, essa é uma oportunidade histórica. Mercados emergentes como o Brasil podem brilhar enquanto os Estados Unidos ajustam suas contas. Por exemplo, se a China retaliar comprando menos grãos americanos, nossa soja pode ganhar mercado. Ações brasileiras de setores como energia, varejo e bancos estão baratas, com potencial de subir quando a poeira baixar. Fundos imobiliários, que pagam rendimentos regulares, são uma forma de construir renda passiva mesmo na crise. E o Tesouro Direto, especialmente o Selic, é um porto seguro para quem está começando. O segredo é paciência e estratégia. Não espere um acordo rápido entre Estados Unidos e China. Essa guerra comercial, que envolve até a desvalorização do yuan, pode durar anos. No Brasil, com o real fraco e o mercado em baixa, investir em ativos locais pode te proteger da inflação e da desvalorização. Por exemplo, ações da Petrobras que estão sofrendo com a queda do petróleo podem ser uma aposta para o futuro, já que o Brasil tem reservas gigantes. Bancos como Itaú e Bradesco, que caíram no pânico, têm fundamentos sólidos e podem se recuperar. Mas o maior erro é agir por impulso. Os ricos esperam, estudam e compram na hora certa. Quer saber como você pode fazer o mesmo e transformar essa crise em riqueza? A próxima parte traz um plano infalível para 2025 que vai te colocar no caminho dos milionários. Alerta final. A semana que está chegando promete ser um verdadeiro rolo compressor nos mercados. E você precisa estar preparado para transformar esse caos em riqueza. As tarifas de Donald Trump, que já fizeram mais de 50 países correrem para negociar, e a China retaliar com uma tarifa de 34%, estão mantendo o mundo numa corda bamba. O S&P 500 caindo quase 6%, a Nasdaq despencando mais de 6%, e nosso Ibovespa recuando 3%. São só o começo. O dólar a R$ 6,50. O ouro caindo 2,5% para os $3.000. E o Bitcoin abaixo dos $80.000, com uma queda de 4,5%, mostram que o pânico está dominando. E os juros de 10 anos do Tesouro Americano caindo para menos de 4%? É um sinal claro de que uma recessão está no radar. No Brasil, o cenário é ainda mais desafiador. As taxas de juros subindo encarecem o crédito, do cartão à prestação do carro. O real derretendo aumenta o preço de tudo, do arroz no supermercado ao combustível no posto. Commodities como o petróleo, que caiu 5%, e minério de ferro, em baixa, machucam empresas como Petrobras e Vale, que são a espinha dorsal da nossa economia. Mas aqui vai a verdade que os ricos guardam as 7 chaves.
Toda crise é uma mina de ouro para quem sabe jogar. Enquanto a maioria está vendendo ações e chorando, os milionários estão comprando na baixa, construindo renda passiva e preparando fortunas para 2025. E você? Vai ficar parado ou vai entrar no jogo? Aqui vai o plano infalível para transformar esse caos em sua chance de ficar milionário. Primeiro passo: proteja seu dinheiro. Com o mercado tremendo, o Tesouro Direto Selic é o seu porto seguro. Ele rende mais que a inflação, tem liquidez diária e é perfeito para iniciantes. Invista pelo menos 20% do seu dinheiro aí para dormir tranquilo. Se você tem R$1.000, coloque R$200 no Tesouro Selic hoje mesmo. É o que os ricos fazem. Garantem uma base segura antes de arriscar. Segundo passo: diversifique, com renda passiva. Fundos imobiliários como o KNRI11 ou o HGLG11 pagam dividendos mensais, muitas vezes acima de 8% ao ano. Com R$500, você já pode comprar cotas e receber todo mês como se fosse um aluguel, sem precisar comprar um imóvel. No Brasil, com o real fraco, esses fundos são uma forma de se proteger da inflação. Terceiro passo: garimpe oportunidades na bolsa. O Ibovespa caindo 3% deixou ações de empresas sólidas em promoção. Bancos como Itaú e Bradesco, que estão sofrendo no pânico, têm lucros consistentes e pagam dividendos gordos. A Vale, mesmo com o minério de ferro em baixa, é uma gigante com reservas para décadas. E a Petrobras, pressionada pela queda do petróleo, pode ser uma aposta para o futuro, já que o Brasil tem o pré-sal. Mas atenção, não compre sem estudar. Use ferramentas como o site da B3 ou aplicativos como o Trademap para analisar o lucro, a dívida e o histórico de cada empresa. Invista aos poucos, começando com R$100 e evite o erro de 90% dos brasileiros: comprar na emoção. Quarto passo: fuja do pânico. Com o mercado em queda e a guerra comercial entre Estados Unidos e China longe de acabar, muita gente está vendendo tudo e jurando nunca mais investir. Esse é o maior erro. Os ricos como Warren Buffett sabem que crises são temporárias. Quando o S&P 500 caiu 20% em 2008, quem comprou na baixa ficou milionário na recuperação. No Brasil, quem investiu no Ibovespa depois da crise de 2015 viu ganhos de mais de 100% em 5 anos. Não venda na baixa. Compre com estratégia e espere a virada. Quinto passo: pense no longo prazo e use o juros composto. Mesmo com pouco, como R$100 por mês, investir consistentemente em ações, fundos imobiliários ou tesouro direto pode transformar sua vida. Por exemplo, R$100 por mês com um retorno de 10% ao ano viram mais de R$30 mil em 20 anos. Se você tem 30 anos, isso é um pé de meia para a aposentadoria. Os ricos não ficam ricos da noite para o dia. Eles plantam hoje para colher amanhã. No Brasil, com o dólar a R$6,50 e a economia instável, investir em ativos locais é sua melhor defesa. Revelação final: o maior erro dos brasileiros é achar que crise é só perda. 90% das pessoas param de investir quando o mercado cai. Mas os ricos sabem que é na baixa que se constrói fortuna. No Brasil, com o Ibovespa em queda e o real fraco, é a hora de comprar ações baratas, investir em fundos que pagam dividendos e proteger seu dinheiro no tesouro. Desafio você a começar hoje. Pegue R$50, abra uma conta numa corretora como XP, Rico ou Clear e dê o primeiro passo. Não precisa ser milionário para começar. Precisa ter coragem. Se você quer sair da corrida dos ratos e construir liberdade financeira em 2025, esse é o momento. Comenta aqui embaixo qual ativo você vai investir primeiro e compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Volto em breve com mais para te ajudar a ficar rico.